Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, coloquem... professor. Bom dia, pessoal. Coloquem o nome de vocês no chat, tá? Que é a nossa frequência, tá certo? E a gente vai começar com a correção da nossa atividade da aula passada, né? Ficou na página 40. Não se esqueçam, nome, turma e número, tá? Coloquem o... É de jeito, professor. Oi? É de jeito que tá no chat. Deixa eu ver. Sim, sim. Esse aqui. E Professor, coloquem... eu posso Começa. ler a voz? Pode, deixa eu ver aqui. Dá certo, eu vou dar um tempinho para algumas pessoas lerem, tá? Vamos lá. Vamos corrigir. Não precisa Oi, repetir. professor. Olá, tudo bom, né? Vamos lá. Primeira questão. Você já deve ter ouvido as lendas de alguns desses personagens. Diga quem são eles. A Yara, Hum. a Cuca, o Saci, o Caipira, a Quem Mula mais? Sem Cabeça e o Boto Cor-de-Rosa. Alguém mais quer responder essa daqui? A um? É a Yara, o Saci Pererê, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, a Cuca e o Boto Cor-de-Rosa. Isso. Alguém colocou diferente? Todo mundo fez as mesmas respostas? Mesmas respostas, então. Professor, você é assim, Iara, Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, Jacaré e Boto Cor-de-Rosa. Professor, eu coloquei assim. Ai, não, espera aí. Alguém ativou o microfone do professor? Pessoal, tem uma pessoa, deixa eu só, peraí, tem uma coisa muito errada. Fabiana e Yasmin. Deixa o teu microfone desligado, tá certo? Bom, agora sim, vamos corrigir. Quem colocou diferente, por favor, corrija, porque a primeira é Yara, o segundo é Saci, o terceiro, né, que esse rapazinho do cabelo vermelho é Curupira, certo? Curupira. O quarto é a Mula Sem Cabeça, o quinto é a Cuca e o sexto é o Boto Cor-de-Rosa. Segunda questão. Tem assim no meu, ó. Iara, Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeça, Jacaré e Boto Cor-de-Rosa. Tá, mas você coloque a Cuca, tá certo? Não coloque Jacaré, coloque Cuca. Tá bem? Segunda questão. Como foi visto, as lendas procuram explicar o surgimento das coisas. Pense em algum fenômeno da natureza, chuva, ondas do mar, noite, madrugada, ou animal que você aprecie e escreva uma lenda sobre isso. Deixe sua imaginação livre e lembre-se de que a linguagem deve aproximar-se da fala. Deixa eu ver aqui. Professor, A posso página ler? 40, tá? Para quem está perguntando aqui, é Nick, 32 bits. Pode ler. Posso ler o meu? Pode ler. A lenda da Tainá. Certo dia, Tainá saiu para a floresta em busca de frutos. No meio da viagem, apareceu um menino com um corpo de onça.
A menina se assustou, porém o menino onça tinha um pedido para ela, para a menina, que era levar ele para o lago encantado, pois só quem via era o ser humano. Aí eu não terminei porque as linhas acabaram. Não terminou, mas se tivesse terminado no caderno, meu querido, você pode terminar ainda no caderno, tá? Se você quiser. Professor, posso ler? Professor, Pode ler, Isabela, pode ler. Era uma noite de Halloween. Uma menina chamada Sabrina foi pegar doces com seu gato preto. Quando ela foi numa casa, ela viu um susto. Sabrina morava numa casa na floresta. Quando Sabrina estava indo, ouviu uma voz lhe chamando. Nessa floresta que Sabrina morava, tinha uma caverna. Era de lá que a Sabrina estava escutando a voz. Então, Sabrina entrou e disse que até hoje e dizem que até hoje a menina não saiu de lá, da caverna. Interessante, viu? Professor, posso ler? Pode sim. O nome da lenda é o gato cor dos olhos de preto. Não, gato preto, mais ou menos. Era uma vez um gato preto. Ele vivia com sua dona, calma, chamada Sabrina. Ela estava andando com seu gato e ela foi atender o telefone do lado de um poste. Deixou seu gato preso perto de um hidrante. Perto de lá, quando ela terminou o telefone, seu gato não estava mais lá. Ela fez procura por toda a cidade, colocou cartazes e até que um dia o seu gato apareceu, só que com arranhados em seu corpo. E todo dia o seu gato saía de casa, e acontecia aquela mesma história. Sabrina ia colando cartazes e ele voltava com mais arranhados. Muito bom também. Professor, eu posso ler? Pode. as ondas do mar até hoje estão boas, mas eram um monstro apareceu. Era muito era uma muito e todos ficaram assustados. E a múmia foi na casa de todo mundo. E uma menina chamada Clara e a múmia perseguiu ela e foi para outra casa, e etc. Ou seja, Pronto. Bom. Agora a gente vai para a página 41, certo? Página 41. Professor, posso ler aqui? Eu posso ler a página 42? Só um minuto. Como tem muita coisa para ler, pode ler, dá tempo. Mas vamos prestar atenção aqui na explicação do professor, tá? Sobre o texto teatral. Tá bem? Deixa eu colocar aqui um slide para vocês entenderem melhor o que é um texto teatral, tá? Bom, vamos lá. O que é o texto teatral? Ou o texto dramático, certo? Como ele também é denominado, são aqueles textos produzidos para serem encenados, né? Vão fazer cenas com esses textos, certo? Podem ser escritos em poesia
ou em prosa, né? Seria uma escrita em parágrafos, né? Uma escrita que a gente pode chamar de quase que uma conversa entre quem lê e quem escreve, né? Aliás, entre quem escreve e quem lê, tá certo? Mas isso aqui, olha, é o principal. Textos teatrais são textos para serem encenados, tá certo? E eu vou explicar isso, o porquê disso aqui. São peças de teatro, né? Portanto, são peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Porque se eu estou falando, pessoal, de um texto em parágrafo, de um texto em poesia, né, de um texto que conversa com quem lê, então ele é um texto narrativo, certo? Mas o interessante é que, embora o texto teatral, preste atenção nisso aqui também, o texto teatral pertence ao gênero narrativo, mas não tem um narrador, justamente por causa disso aqui, olha, porque ele vai ser encenado, né? Vai ter cenas, as pessoas vão ver as cenas, então não precisa de ninguém narrando. Você já assistiu um filme com alguém narrando? Alguém dentro do filme narrando? Não, né? Texto teatral apresenta, olha só, essas aqui são algumas das características da estrutura, aliás, do texto. Apresenta enredo, basicamente é o tema, personagens, o tempo, né, e o espaço no texto, tá certo? E pode ser dividido, e pode estar dividida em atos. Esses atos aqui a gente pode entender como se fossem os capítulos, tá certo? Das cenas do teatro, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de um cenário e ou de personagem. Por exemplo, o ato 1 poderia acontecer, deixa eu ver, dentro da mansão, né? Fazendo as cenas da peça teatral dentro da mansão, na sala, por exemplo. E o ato número 2 acontecer, deixa eu ver, já do lado de fora, já mais na cidade, não mais dentro da casa, certo? Os atos tanto podem ser a separação de capítulos do texto, a divisão, né? Ou podem apresentar também a mudança dos cenários, né? A mudança dos movimentos, dos momentos, aliás. Olha aqui, como eu falei, já que os textos teatrais são produzidos para serem representados, né? No caso, serem encenados. Encenados. Vamos fazer cenas com esses textos. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, fator que o difere dos textos narrativos, né? Ele pertence ao gênero narrativo, mas geralmente não tem narrador, como eu falei. Aqui rapidinho algumas características, né? Características do texto teatral. São textos encenados, como eu falei, pertencente ao gênero narrativo, apresenta diálogo entre os personagens e traz o discurso direto, que é a representação fiel daquilo que foi dito, né? No texto, na escrita, ele vai colocar exatamente o que o personagem vai falar, certo? Vou explicar melhor o que é o discurso direto aqui. Tem, né, atores, plateia e palco, cenário, figurino. O que é figurino, professor? Figurino nada mais é, isso já falando das ações do teatro, né? Figurino é a escolha das roupas dos personagens, né? E a sonoplastia são os efeitos sonoros, tá certo? Tem uma linguagem, tem uma linguagem corporal e gestual também, né? Seriam os gestos, as microexpressões faciais também. E a ausência de narrador, como eu falei. O discurso direto, né? Falando mais dele aqui, é aquele discurso no qual reproduzimos, olha, como eu falei, fielmente
nossas palavras e as do nosso interlocutor em um diálogo, né? As palavras de quem fala e as de quem escuta, ou de quem lê. Durante a construção desse tipo de discursos, é comum o uso de verbos declarativos, que podem ser disse, respondeu, afirmou, né? Por exemplo, ele me respondeu, qualquer coisa. Deixa eu ver, ele me respondeu que não fez a atividade. Isso é discurso direto, certo? Ponderou, sugeriu. Verbos declarativos, olha. Todos esses verbos aqui declaram alguma coisa, né? Ele me disse, Maria me respondeu, João afirmou, Letícia ponderou, Carlos sugeriu. Eu vou declarar alguma coisa a partir disso aqui, certo? E isso é muito presente, né? Esse discurso direto é muito presente no texto teatral. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Acabou o chat. Eita, pessoal, o que é que estava acontecendo aqui no chat, hein? Professor, qual é a página? Página 41, filho. Página 41. Pessoal, vamos deixar de conversa paralela no chat, tá certo? O chat é voltado para perguntar, para tirar alguma dúvida da aula, coisa assim, tá? Nada de brincadeira aqui, não. Professor, posso ler essa partezinha que começa o texto? O trecho do texto teatral que tem medo do escuro? Pode Posso sim. começar? Aqui, ó, como ele Professor, aqui eu tá também em posso cena. ler? Professor, eu posso ler a página Professor, posso ler a página 44? 42, eu posso ler? Pode ler não sei quem pediu a 42. Você pode ler a 43, Isabela? Posso. Tá certo. Posso ler a 42, Quem professor? pediu a 42 antes, hein? Professor, eu posso ler a 42 nessa primeiro parágrafo e a Joana pode ler o segundo, que tem na página. Yasmin tinha pedido, tá? Então vamos lá, que a gente já só tem 12 minutos. Eu tenho que explicar a atividade também. Vamos lá. De tudo isso que eu falei, vai ter quase a mesma Professor, eu coisa posso aqui ler? no cenário. Vamos prestar atenção na explicação do professor agora, tá? Atenção. Tem mais alguém com o microfone ligado? Leia agora um trecho do texto teatral. Que tem Não é isso não. Calma, não é isso não. Vou ler aqui primeiro sobre o texto teatral. Será uma história mostrada, né, ou encenada, como eu coloquei no meu slide, por conversas entre duas ou mais pessoas, que são os atores. Diversos outros elementos contribuem para que o texto e as emoções que ele pretende transmitir possam ter efeito, como cenário, né, que é onde a história está passando, o figurino, que nada mais é do que as roupas, né, a escolha de roupas do personagem também, maquiagem e etc. O texto teatral é constituído por dois outros textos, o principal e o secundário. O texto principal é composto pelas falas dos atores, e pode ser escrito em forma de prosa ou poesia. O texto secundário traz as diretrizes, ou seja, aquilo que foi determinado pelo texto principal. Ou seja, nele constam os personagens da história e seu papel na história, né? Claro. A quem pertence cada fala, a divisão inicial e final de cada ato, as indicações sobre como deve ser o cenário e a roupa que cada personagem deve usar, e a indicação de procedimento dos atores ao longo da encenação, tom de voz para cada fala, emoções que devem ser demonstradas e etc. Leia agora um trecho do texto teatral Quem tem medo do escuro?
Cena 1. Quem tinha pedido para ler? Eu. Pois aí. Personagem. Maria Luísa, 8 anos. A mãe, Dona Irene, 34 anos. O pai, Seu Alexandre, 54 anos. O irmão, Miguel, 12 anos. Cena 1. Alta mar. A filha inteira dorme, cada um em seu quarto. Miguel está inquieto em sua cama, aparentemente tendo um pesadelo. Música de suspense. Miguel acorda-se gritando. Dona Irene e seu Alexandre vão correndo até o quarto do filho para saber o que houve. Maria Luísa acorda com um susto, mas cobre a cabeça com lenço e encolhe-se na cama para não ser vista, nem ele saber pelo quê. Dona Irene, abrindo a porta do quarto com voz aflita. Miguel, meu filho, o que foi que aconteceu? Que grito foi esse? Miguel, com voz assustada, quase chorando. Eu senti de novo, mãe. Ele estava aqui, do meu lado, chorando e falando mais alto, quase gritando. Eu sei que ele estava, seu Alexandre, sonolento e tá de novo. Essa história, Miguel, eu já lhe falei que não tem nada aqui, nada e nem ninguém, Miguel, ainda chorando e muito assustado. Mas, pai, eu senti a respiração dele do meu lado. Pensei que era só um sonho, mas depois eu o ouvi sorrindo. Seu Alexandre vira para a mãe do menino e gesticula para que ela vá deitar. Deixa que eu falo com ele. Você vai ver como tá. Dona Irene vai Próximo. para o quarto da filha. Pronto, é Yasmin. Joana, Oi. aqui, ó, de Dona Irene, no meio da página. Continue. Dona Irene vai para o quarto da filha. Seu Alexandre senta na cama do menino e encosta-se na cabeceira, respirando fundo. Seu Alexandre, tentando parecer calmo. Miguel, você precisa parar com isso, meu filho. Você está assustado. Sua mãe e a sua irmãzinha. Miguel, ainda chorando mais um pouco mais calmo. Pai, eu juro que eu não quero assustar ninguém, mas eu sei que tem alguma coisa nesse quarto. Eu sei que não estou aqui sozinho. Eu sinto falar como Fala. se Fala. fala como se Sim. procurasse apoio com o Senhor. Não senti isso também. Seu Alexandre, respira fundo novamente, Miguel. Essas coisas não existem. Isso que você diz que vê, que sente isso, é só medo. Miguel, controlando o choro e dom-se por vencido. Tudo bem, pai, desculpa. E eu fiquei muito assustado. Assustado com o Com o meu meu pesadelo. pai, desculpa. Com o meu pesadelo. Assim, ó, Por isso tudo bem, gritei. pai, desculpa. Tudo bem, pai, desculpa. É que fiquei muito assustado com o meu pesadelo, por isso gritei. Seu Alexandre, tudo bem, filho, tudo bem. Tudo bem, filho. Agora volta a dormir, vai amanhã a gente conversa. Seu Alexandre levanta, fecha a porta do quarto do menino, dizendo: Boa noite, vai
e vai embora. Pronto. Isabela, antes de você começar, tá? Só fazer uma apanhada aqui, pessoal. Prestem atenção a esses marcadores. Ponto, vírgula, dois pontos, parênteses. A gente geralmente faz uma pausa aí, tá certo? Não leiam tudo de uma vez. Prestem atenção nas vírgulas para vocês pararem a leitura. Porque assim vocês vão fazer com que a leitura seja mais ou menos uma conversa. A conversa a gente não fala tudo de uma vez, né? A gente faz uma pausa e continua conversando. Pode começar, Isabela. O dia amanhece. No dia amanhece, Dona Irene vai tomar banho e seu Alexandre vai acordar as crianças. Vai primeiro ao quarto de Maria Luísa, acorda a menina e leva-a nos ombros até o quarto do irmão, dizendo que vão acordá-los juntos. Seu Alexandre, sorrindo com a filha nos ombros, bate comigo. Tá, Malu. A gente bate e diz, acorda, gritaria. Os dois batem a porta, mas não ouvem resposta. Seu Alexandre, Miguel levanta, tá na hora, filhão. Ainda sem resposta. Miguel, abrindo a porta, levanta. A cama está desfeita como se o menino já tivesse se levantado. Seu Alexandre coloca a filha no chão e diz que ela vai tomar banho. Seu Alexandre, desconfiado, Miguel, sai andando pela casa procurando o menino para a brincadeira, ou vai atrasar todo mundo. Miguel, vai, ainda sem resposta, voz tensa, ainda procurando. Miguel, é sério, isso não tem graça. O pai vai ficando assustado, vai até a entrada e grita, Miguel, entra agora. O pai percebe que o menino sumiu e começa a correr pela casa. Seu Alexandre, gritando, claramente. Irene, Miguel sumiu. Irene, me ajuda rápido. Miguel sumiu. Olha só, a história terminou com o sumiço aqui do Miguel, né? Prestem atenção. De acordo com página 44, tá? De acordo com... Eu vou só explicar, tá certo? De acordo com a sua leitura, responda. Qual é a história do texto? Você vai só me dizer um pequeno resumo do que a história se trata. A história trata de um menino. Aí vocês continuam a resposta. Dão as características das personagens da história. Sobre o que a história está tratando, né? Letra B. Há um narrador nesse texto. Como as emoções dos personagens são percebidas? Tem narrador nesse texto? Sim ou Professor, não? o professor passa a página 44 para casa? Eu vou passar agora. Ah, Tá? Professor, o senhor vai passar 45 também? Vou sim. Tá. Bom? Professor, tchau, tio. Pessoal, tenho que terminar a explicação. Vamos lá, fala. professor, eu vou fazer um texto no computador, aí quando eu for enviar essa foto, eu envio o texto que eu Mande o vou fazer documento do também, texto, tá? Tá. Há um narrador nesse texto, como as emoções dos personagens são percebidas? Notem que a todo tempo tem os marcadores, né, indicando as emoções, de suspense, de medo. Vocês vão notar que tem isso no texto, tá? Que tipo de história seria essa? Ação? Terror? Você vai me dizer só o gênero da história, tá? É um romance? É só isso. Na C. Na D. Você acredita que a história segue os critérios do texto teatral? Ou seja, essa história está dentro da estrutura do texto teatral que a gente tem visto? Professor, isso que essa é a tua última aula? a minha tá? Ah, Você acredita que o texto está dentro da estrutura do texto teatral? Eu passei as características e você vai me dizer que sim, está dentro da estrutura. Ou não, não está dentro da estrutura. Segunda questão. Só para a gente voltar. Pessoal, vocês estão atrapalhando a minha explicação. Sobre o horário de aula, não se preocupem com isso. A aula vai acabar na hora que ela tiver de acabar. Tá certo? Não fiquem perguntando, isso atrapalha os colegas e atrapalha a mim também. Não fiquem perguntando, acaba que hora? Professor, já é tal hora.
Meu relógio está bem aqui embaixo, tá certo? Segunda questão. Você já assistiu a peças teatrais? Relate brevemente a sua experiência. Só para dizer como foi, se você assistiu ou não, você coloca sim ou não, e você diz como foi. Na terceira questão, prestem atenção que essa daqui é a principal, antes de eu ir embora. Você vai continuar, certo? A história que a gente acabou de ler, certo? Você vai continuar a história que a gente acabou de ler, seguindo os elementos, né, seguindo a estrutura do texto teatral. Você vai continuar pondo a fala do personagem, aliás, pondo o nome do personagem, né, seu Alexandre, Dona Helene, e o que vai ser dito, tá certo? A tia Brena entrou. Entendi. Bom, então é isso, pessoal. Já vou colocar essa atividade no Google Sala de Aula, tá bom? Tio. Oi. Tchau, professor.